Pessoal, então vamos lá. A gente vai agora falar sobre reações inorgânicas, continuar as reações de balanceamento e depois ver os tipos de reações inorgânicas. Vamos no livro de atividades, exercício 2, lá na página, fazer alguns exercícios, né, de balanceamento. Então, vamos lá. As reações descritas abaixo estão sem o devido balanceamento. Então, vamos lá, vamos balancear. Cloro tem 3 cloros. Aqui só tem 1. Para que eu tenha 3, aqui tem que ser o 3. Vamos começar a balancear ali. Agora o 3 aqui na frente quer dizer que eu tenho 3Hs também. 3Hs mais do NH3, 6Hs. Para que eu tenha 6, aqui também tem que ser 3. Vamos ver agora, eu tenho 3 oxigênios, balanceado. Ó, lembra que a gente separa aqui. Um N, e para que eu tenha um N. Então, está balanceado. A soma dos coeficientes são a soma desses números aqui, ó. Então, se eu somar 1 mais 3 mais 1 mais 3, vai dar igual a 8. Na reação descrita no item a soma dos coeficientes dá 8. Verdadeiro. Vamos para a próxima. Letra B para balancear, né? 2 ferros, para botar um 2 aqui. Mas tem 2 S, daí teria que ser um 2 aqui na frente. Vamos pensar. Vamos colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes 2, 4 Fs. Para que eu tenha 4 Fs, 4 aqui. Agora o S, 4 vezes 2 tem 8. Para que eu tenha 8, 8 aqui. Vamos ver. Então, vamos apagar ali para ficar bonitinho, para a gente entender. E o O agora, né? Vamos ver. O tem, depois da seta aqui, tem 2 vezes 3, 6, mais 16. 6 mais 16. Quanto que dá? 22. Que número vezes 2 dá 22? 11. Então, a soma vai dar 4 mais 11, 15. Mais 2, 17. Mais 8, 25. Tá certo a letra B. Vamos para a próxima. Balancear o N e o H aqui. Vamos tentar botar um 3 aqui na frente. Aí, vamos ficar com 6Hs e aqui um 2, ó, para ficar com 6Hs também. Agora, o O. Tem o 3O, vamos colocar o 3 aqui na frente para ver se ajuda alguma coisa. 3 aqui na frente, 3O, mas eu tenho 5Ns. Que número vezes 2 dá 5? Não é um número inteiro, então a gente vai apagar e vamos tentar colocar o dobro para ficar um número inteiro. Em vez de 3 águas, vamos botar 6 águas. Ó, 6 águas. Então, aqui vai ter que ser, para que eu tenha 12, 4. Ó. E O tem 6, então aqui também tem que ter 6O. E o N tem 6 aqui mais 4, tem 10 antes da seta, e aqui tem que ser 5. A soma desses coeficientes vai dar 10 mais 5, 15, 21. Não é 10, ó. Essa tá errada. E vamos para a última afirmação. NaOH formando NaCl água. Um NaOH e um HCl formam uma água, ó. Uma água aqui e um NaCl. A soma vai dar 4. Verdadeira. Então, as corretas são 1, 2 e 4. Letra C. Está balanceada corretamente. Vamos para a próxima. O ácido fluorídrico é utilizado para gravação em vidros porque ele reage com o dióxido de silício conforme a equação química não balanceada representada abaixo. Vamos balancear. Quantos Fs? 4. Então, vamos colocar 4 aqui, ó. Quantos Hs? 4 aqui, 4Hs, para que eu tenha 4, 1, 2 aqui. Vamos ver o S1 e 1. E o O, 2, fechou. No processo de gravação de vidros, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros que balanceiam a equação química é D. Então, quando não tem nada na frente é 1, vamos somar. 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. Resposta certa, letra A. A soma dos coeficientes dá 8. Fechou? Ok. Então, vamos para a próxima.
Uma das etapas do processamento da obtenção do metal zinco envolve o aquecimento do mineral esfalerita, o ZNS, em presença de oxigênio do ar. A equação química não balanceada que representa essa transformação é... Então, ele deu a reação ali bonitinho. Nesta equação, se o coeficiente estequiométrico da esfalerita for 2, ele falou que se aqui for 2, qual vai ter que ser os outros números, né? Oxigênio, óxido de zinco e óxido de enxofre. Então, vamos ver. Se aqui for 2, eu tenho 2 N's. Então, 2 N's. Tenho 2 S's, 2 S's. Vamos ver o O, vamos separar aqui. Depois da seta tem 6 oxigênios. Então, aqui tem que ser 3. 3, 2 e 2. 3, 2 e 2, letra D. 3, 2 e 2, porque ele só quer do oxigênio, do óxido de zinco e do dióxido de enxofre. Ok? Vamos para a próxima. Uma das maneiras de identificar a ocorrência de uma reação química é pela presença da cor. O exemplo do fenômeno químico mais comum relacionado a essa evidência física é a ferrugem. O ferro, ao entrar em contato com o oxigênio do ar e com a água, forma o óxido de ferro, que representa a ferrugem. Essa reação pode ser representada pela equação química não balanceada. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao somatório dos menores coeficientes estequiométricos obtidos após o balanceamento da reação. 2 ferros. Vamos botar um 2 aqui na frente. Vamos ver o H. 2 Hs. 2 Hs. O tem 4. Notem que tem 4. 3 mais 1, 4. Aqui já tem 1, ó, falta 3. Só que não tem como eu colocar que número vezes 2 vai dar 3, né? É um número quebrado, é 1,5. Então, vamos apagar, porque é balanceamento por tentativa, e vamos dobrar essas quantidades. Vamos colocar 1, 2. Vamos dobrar essa quantidade para ver se a gente consegue o número inteiro. 2 aqui, daí eu vou ter 4 ferros. Ok. O 2 aqui diz que eu vou ter 4 Hs. 2 aqui. Oxigênio, 4 vezes o 2, quer dizer que eu tenho 8. Aqui já tem 2. Para 8 faltam 6. Que número vezes 2 dá 6? 3. Soma dos coeficientes. 4 mais 3 mais 2 mais 2. E aí? 7 mais 4, 11. Resposta certa, letra C. Próximo. Exercício 6. Uma característica essencial dos fertilizantes é a solubilidade em água. Por isso, as indústrias de fertilizantes transformam o fosfato de cálcio, cuja solubilidade em água é muito reduzida, em um composto muito mais solúvel, que é o superfosfato de cálcio. Representa-se esse processo pela equação, onde X, Y e Z são respectivamente. Vamos ver. Quantos cálcios eu tenho aqui? 1 mais 2, 3. Então, aqui eu preciso que seja 3. Vamos ver. O Y me diz a quantidade ali de hidrogênios. Aqui, eu tenho 2 mais Z, eu não sei. Fósforo, P, eu tenho 2. Para que eu tenha 2, aqui tem que ser 2. Porque aqui é 1, ó. 2 vezes 1, 2. Agora, o H eu tenho 4. Então, o X tem que ser 3. Y tem que ser 2. E o Z tem que ser 2. 3, 2 e 2, letra E. Lembrando que o balanceamento tem que separar produto do reagente e analisar a questão. Certo? Então, vamos lá. Questão 7. Num sapato de cromo, o couro é tratado com um banho de licor de cromo, preparado através da reação representada pela equação. Depois de balanceada, os menores coeficientes inteiros possíveis ela representa. Vamos ver. Quantidade S e quantidade de cromo. Aqui eu tenho 2 cromos. Então, aqui tem que ser 2. Quantidade S. Aqui tem 1 mais 2 tem 3 S. Então, aqui tem que ser 3. Então, é 3 e 2. X é 3 e Y é 2. Letra A. Aí, ela está balanceada de forma correta. Vamos para a próxima? 8. Vendo crianças brincando
brincando, correndo, pulando e gritando, costuma-se dizer. Quanta energia! A que se deve essa energia? Deve-se, entre outras coisas, à liberação de energia resultado da oxidação da glicose, que pode ser representada pela seguinte equação. Uma equação química deve representar a conservação dos átomos, portanto, essa reação estará correta se os coeficientes que estão faltando nas lacunas forem preenchidos por, vamos separar aqui, 6 carbonos. 6 carbonos. 12 hidrogênios. Já tem 2 aqui, então deve ter 6 hidrogênios. Então, aqui eu já vou eliminar algumas, né? Ok. Agora, quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho 12 mais 6, então eu tenho 18. Aqui já tem 6, para 18 faltam 12. Que número vezes 2 dá 12? 6. Resposta certa, letra E. Assim, a reação da oxidação da glicose está balanceada. Agora nós vamos para o último conteúdo da apostila, que são os tipos de reações químicas. A primeira reação química que a gente vai estudar é a reação de síntese. Síntese também é chamada de adição. É um sinônimo, tá? Adição. Então, vamos lá. Também conhecida como adição, ocorre quando 2 ou mais reagentes formam um único produto. Do lado do reagente eu tenho 2 ou mais moléculas. Eu tenho uma molécula de A mais uma molécula de B. E o meu produto, vou juntar várias coisas e vou formar só uma molécula lá no final. Certo? Se o produto tem origem de substâncias simples, ocorre a síntese total. A reação da fita de magnésio com a chama proposta no teste A da seção de experimento, representada pela equação magnésio mais oxigênio forma 2MgO, é um exemplo de síntese total, porque eu tinha magnésio sólido e gás oxigênio, eu tenho 2 substâncias e no final eu formei só uma, MgO. Certo? Caso o produto seja obtido por pelo menos uma substância composta, a síntese será parcial. Próxima é a reação de decomposição, que também é chamada de análise. Ela é o contrário da síntese. Eu tenho uma molécula só que vai se quebrar e vai formar 2 ou mais. Certo? Se a reação forem produzidas apenas substâncias simples, tem-se uma decomposição total. Se uma das equações envolvidas no funcionamento do airbag representa esse tipo de decomposição. Quando acontece ali, eu tenho uma substância composta que ali no choque ela aumenta o volume porque ela forma gás hidrogênio e gás nitrogênio. Hidro e nitrogênio. As reações químicas, elas podem, principalmente as de análise ou decomposição, elas podem ter alguns nomes especiais. Fotólise, quando ela acontece na presença de luz. Eletrólise, quando ela acontece na presença de corrente elétrica. Certo? São casos especiais de tipos de reações químicas. O terceiro tipo de reação química é a reação de deslocamento. Sempre acontece na presença de substâncias simples. Aqui o Zn está sozinho. Aqui o cobre está sozinho. Então, numa reação de deslocamento ou simples troca, como ela também pode ser chamada, há uma troca dos metais, como nesse caso aqui, o zinco trocou de lugar com o cobre, saiu o cobre, Aqui na reação aparece, eu tinha uma lâmina só de zinco, conforme a reação foi acontecendo, foram saindo os átomos de zinco e entrando os átomos de cobre. É uma reação de simples troca porque envolve substâncias simples, também chamada de deslocamento. Para essas reações, para que haja a troca, eu preciso acompanhar uma faixa de reatividade. Se A for um metal, ele deve ser mais reativo, ou seja, ter maior caráter metálico do que o que já está composto na substância, para que possa haver a troca. Então, para isso, a gente tem que consultar a fila de reatividade. Quanto mais aqui, maior é a capacidade dele expulsar o metal que está lá e ele entrar no lugar do metal. Exemplo, zinco e cobre. O zinco está aqui. E o cobre, vamos achar o cobre, está aqui no final. Quem está mais à esquerda? O zinco. Então, o zinco tem força, para expulsar o cobre e ele vir para o lugar do cobre. E o cobre ficar sozinho. Então, essa tabela de reatividade é extremamente importante
tá? Para classificar, para determinar se uma reação ocorre ou não. Se o composto A for um não metal, a tabela de reatividade é outra, né? Envolve os não metais, onde o flúor é o mais reativo e o enxofre é o menos reativo. Então, eu tenho que avaliar quem é que está entrando e quem é que está saindo para que determine se ocorre ou não a reação. A última reação, então, a gente viu análise, decomposição, deslocamento e a última reação de dupla troca. O nome já diz, ó, dupla troca. Eu tenho dois pares antes da seta e eles vão trocar e vão formar dois novos pares depois da seta. Aqui o H estava com Cl e o Na com OH. O Na larga o OH e vem ficar com Cl, ó. NaCl. E o OH fica com o H. Então, trocou o parzinho, dupla troca. São esses 4 tipos de reações que são extremamente importantes. Existem algumas características importantes para que ocorra a reação de dupla troca. Não é toda reação de dupla troca que vai ocorrer. Então, não necessariamente eu vou juntar um ácido e uma base ali e eles vão trocarem os seus pares. Então, é necessário que pelo menos um dos produtos, lá depois da seta, ele ou seja menos solúvel, ou mais fraco, ou mais volátil, ou todos os 3 juntos, que seria o ideal. Ele é menos solúvel, mais fraco e mais volátil. O que significa ser menos solúvel? Que eu não consigo dissolvê-lo com tanta facilidade em água. As bases solúveis são as bases dos metais alcalinos e o NaOH. E as bases pouco solúveis são as bases do caro senhor barriga. Lembra? Cálcio, estrôncio e bário. Todas as outras bases são insolúveis. Solubilidade dos sais. Lembra que a gente tem a tabelinha de solubilidade dos sais? Os sais solúveis estão aqui, ó. Nitratos, fluoratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos, exceto a presença de prata, chumbo e mercúrio em algum deles. Todos os sais são praticamente insolúveis se forem formados por sulfetos, carbonatos, fosfatos e fosfitos, exceto se esses metais que fazem parte desse ânion são do grupo 1 ou o grupo amônio. Então, lembra que essa tabelinha de solubilidade é sempre importante na hora de resolver exercícios. Vamos fazer alguns exercícios agora. Vamos lá, então. Novamente. Página 57, atividades. Lembrando aí que a gente já está no final da apostila, então trate de pedir para o responsável ou você mesmo vai lá na escola e pegue a última apostila do ano, tá bom? A obtenção do ferro metálico a partir de minérios possibilitou a produção de objetos de ferramentas diversas, ampliando a sua presença junto às pessoas. Entretanto, somente por volta de 1200 a.C. é que o ferro metálico começou a ser obtido por meio de seus minerais em quantidades apreciáveis. Essa época foi conhecida como Idade do Ferro. Nesse período, o minério e o carvão vegetal eram colocados em um buraco no solo e aquecidos, e o ar era insuflado manualmente para facilitar a queima do carvão. A partir dessa técnica era obtido um material facilmente moldável, constituído basicamente por ferro metálico. O processo de obtenção desse material pode ser descrito em 3 etapas. Na letra A, ele vai pedir para a gente representar as 3 etapas e classificar. Então, vamos fazer isso. 1. Combustão incompleta do carvão é feito de carbono, na presença de oxigênio molecular, formando o monóxido de carbono, CO. Para a gente balancear, basta colocar um 2 aí na frente e um aqui. Agora, 2 substâncias dando origem a uma. É uma reação de síntese. Porque tem 2 antes da seta, 2 moléculas diferentes antes da seta e uma depois da seta. Síntese. Questão 2. Reação do monóxido de carbono, CO, com óxido de ferro, Fe2O3, originando óxido de ferro e dióxido de carbono. Vamos balancear. Vamos botar um 2 aqui. Vamos pensar. Um 2 aqui, 2 ferros. 2 ferros. É 6. Um 2 aqui e um 2 aqui. Vamos ver. Ah, tá. Faltou um 2zinho ali, ó. Vamos arrumar. Vamos pegar a borracha e vamos
arrumar a reação. Porque essa reação aqui, ó, ele disse que é o monóxido de carbono com Fe2O3. Aqui é um 2. Por isso que na hora de balancear aqui tem que ser 2. 2 ferros, 4 oxigênios. Está balanceado agora. Certo? Ok. É uma reação onde eu tenho 2 pares antes da seta e 2 depois da seta. Eu não tenho substância simples, então eu tenho uma reação de dupla troca. Vamos fazer a última agora. 3. Reação com FeO, com monóxido de carbono, formando ferro metálico mais dióxido de carbono. Reação já está balanceada, então também tem uma reação de dupla troca, né? Não tem substância simples, então tem uma dupla troca. Troca. Lembre que sempre que aparece essa anotaçãozinha, esse caderninho aí, é porque ela tem que ser feita no caderno, né? A própria mochila não traz espaço para responder. Próximo. Então, A pede para escrever as reações químicas correspondentes às etapas 1 e 2. A gente fez da 1, 2 e 3. E classificar elas. Classificamos. B. A ferrugem, cujo componente principal é o óxido de ferro 3, é resultante da combinação do ferro com o gás oxigênio presente no ar. Então, vamos lá. Óxido de ferro 3 é assim. Certo? Então, como é que eu formo a ferrugem? Ele disse que é a combinação do ferro com gás oxigênio. Aí eu vou formar o Fe2O3. Para a gente balancear, põe um 2 aqui. Aí o oxigênio não balanceou, então vamos lá, tentativa e erro. Tira esse 2 aqui, vamos tentar balancear com o dobro, 4. 4 ferros, coloco 2 aqui. 6 oxigênios, coloco 3 aqui, balanceou. Duas substâncias dando origem a uma, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Pode ser chamada de síntese ou adição. Dá no mesmo. Daí o exercício pede que represente a reação química, tá ali, de obtenção da ferrugem, classifica a equação. Então, é uma reação de síntese ou adição. Vamos para o próximo. A metalurgia, frequentemente confundida com a siderurgia, é uma área cuja finalidade é a obtenção de um metal com base em seus minérios. Por exemplo, a bauxita fornece alumina ou óxido de alumínio, que ao ser submetido a uma reação adequada, produz o alumínio. Pesquise as diferenças entre esses dois tipos de indústria. Qual a diferença entre siderurgia e metalurgia? Pensem, isso aí vocês já viram lá no 9º ano. Qual a diferença de siderurgia com metalurgia? Metalurgia lembra aqui o quê? Metal. E siderurgia? Lembra o quê? Então, vamos lá. Vamos separar, certo? Então, vamos colocar ali, metalurgia, que é a mais antiga. Então, vamos escrever ali, metalurgia. O que que ela é? Manipular metais. Manipular metais. Manipular, extrair, né? A gente pode colocar também ele extrair metais, certo? Então, para lembrar, né? Lembra do metal aqui? Daí a gente vai lembrar metal, de metalurgia. Isso. E a siderurgia é um ramo da metalurgia, mas qual é o metal que ele vai manipular e extrair? É o aço. Então, a siderurgia vai manipular também um metal, mas um específico. Vai manipular o aço. Entendeu? Então, vamos pensar. Metalurgia, manipular e extrair metais. Todos os metais. Quando eu quero falar só de ácido, de aço, eu não vou falar de metalurgia, eu vou falar de siderurgia. Aí fica mais específico só para o aço. Lembra que o aço é uma liga metálica, a união de vários metais.
onde eu tenho um novo composto com características que eu quero. Antiferrugem, maleável, dúctil, entre outras qualidades do aço, certo? Então, essa é a diferença. Tem uma lupinha ali, que seria algo para vocês pesquisarem. Próximo. Esse exercício 3, lá da página 57, diz assim: consulte as filas de reatividade para indicar os produtos das equações quando houver a ocorrência da reação. Eu quero saber se lá na fila de reatividade, se o Zn consegue arrancar o lugar do cobre, se o chumbo consegue arrancar o zinco, se o zinco consegue arrancar o cobre, se o cloro consegue arrancar o hidrogênio ou o enxofre, que é que o cloro vai arrancar, vamos ver. Se o iodo consegue arrancar o outro metal, que é o cloro, o bromo, o iodo, o cloro, e assim sucessivamente, tá? Tentem fazer esses aí, para amanhã a gente corrigir e for tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Coloquem aí como tarefinha de química. Beijos, até amanhã.